Ele estabelece sobre Israel um reinado próspero. Reinado de Davi é um reinado vencedor. Davi não é um rei qualquer. Davi é um rei que vai marcar a trajetória do povo de Israel. Mais do que isso, Davi é um rei que vai levar a nação de Israel a viver num nível mais elevado de glória e de conquista. Repita assim com o pastor: é propósito de Deus que o seu povo tenha uma liderança que o leve a conquistas maiores e a elevar o nível. E Deus sonhou isso para aquela nação. Mas Deus precisava de um líder. E Saul aparece na história, o rei que antecede Davi, com essa possibilidade de ser alguém que levasse o povo a grandes vitórias. Aliás, esse era o sonho do povo. Quando o povo vai pedir um rei a Deus, porque até então o governo era do sacerdote, do profeta e do juiz Samuel. O povo vai pedir um rei e chega assim: olha, nós estamos precisando de um rei, porque as nações que têm grandes conquistas têm uma liderança que leva o povo para essas conquistas. Então vem Saul. Saul é quase como uma imposição do povo. E as coisas não foram muito bem. Agora é a vez de Davi, um rei segundo o coração de Deus. E aí Israel começa a vencer, a vencer, a vencer, a vencer. Israel, enquanto nação, começa a ter uma trajetória marcante. As outras nações começam a respeitar a nação de Israel. Israel passa agora a dominar outros espaços. Até então Israel era perseguido. Até então Israel era alvo fácil dos seus inimigos. Mas vem Davi e no seu reinado isso muda. Chega um ponto que as nações vizinhas começam a pagar impostos a Davi, presentear a Davi e a nação de Israel, exatamente para que pudesse acontecer um manter da paz. Então Davi vai se considerar um rei, vai se tornar um rei inigualável. E esse rei inigualável que está escrevendo esse poema e essa canção, e eu acho muito interessante que nesse texto Davi usa algumas imagens mortais para se referir às adversidades enfrentadas. É um cântico de vitória, é um cântico de alegria, é um poema que exalta as vitórias de Deus na vida de um rei e na vida desse povo. Mas é também um poema e uma canção que traz imagens mortais de um tempo de adversidade. Deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Não existe como você escrever o poema da sua vida só com coisas bonitas. Não dá. Nem que você seja o rei, nem que você seja o todo-poderoso rei, a sua majestade, o rei. Não tem como você escrever a canção da sua vida só com um cântico de alegria, de júbilo, de contentamento. Há momentos que no poema da nossa vida que estamos escrevendo, na canção da nossa vida que estamos executando, há momento de dores, há momento de tristeza, há momento de frustração, há momento de decepção. Qualquer coisa diferente disso é você negar a legitimidade da canção da tua vida. Veja, no verso 2 e no verso 3,
o salmista vai falar de homens que se levantam contra o povo. Fala que esses homens se levantam com ira. Diz o texto que nessa ira, a ira era tanta, a violência contrária era tanta, que quase que o povo se viu sendo engolido vivo. Não tem horas que a gente passa por situações assim? Parece que as lutas vão nos engolir. Parece que nós vamos ser engolidos pelos problemas. Há uma tradução que dá a imagem de que os inimigos queriam morder, abocanhar o povo. A imagem é uma imagem de violência. A imagem é uma imagem de crueldade. É mais ou menos assim: vamos arrancar a pele deles, vamos nos alimentar deles, vamos nos saborear da dor e do sofrimento. Quantas vezes nós estamos sendo cercados por pessoas assim, pessoas que intentam contra nós, e não só intentam contra nós, mas também têm como prazer maior sentir um sabor delicioso na nossa dor, no nosso sofrimento, no nosso fracasso, na nossa derrota, na nossa perda, no nosso caos. Porque gente é assim. Quando chega no verso 4, verso 5, o salmista vai falar de águas impiedosas, águas furiosas, que na sua fúria tem como propósito afogar. A ideia é de um povo sendo engolido pelas águas. Mas é muito interessante que no verso 4 e no verso 5, o salmista, no verso 4 ele fala, a ênfase dele está no corpo, mas no verso 5 está na alma. Diz assim: as águas nos teriam arrastado e as torrentes nos teriam afogado. Sim, as águas violentas nos teriam afogado. Na minha versão, diz assim: afogado a minha alma. O salmista está falando de um contexto de luta e de adversidade que tanto atinge o corpo como atinge a alma. Quantas pessoas, por causa de um problema no corpo, acaba sendo atingido também aonde? Na alma. Por exemplo, agora eu já posso falar isso mais à vontade. No dia que eu fui ao médico, eu levei os exames ao médico, os exames lá que eu fiz lá do cérebro, tanto eu quanto a minha esposa tínhamos uma expectativa que não ia dar lá lesão. Mas quando a gente chegou lá, não tinha jeito. Está aqui uma lesão. O senhor teve um AVC. E eu vim para casa e eu confesso aos irmãos que eu vim em silêncio. Eu sabia que o meu corpo tinha sido atingido. Estava escrito lá, lesão crônica. Mas a decisão de deixar a alma ser atingida dependia de quem? Dependia de mim. E eu vim. Quando eu cheguei próximo à minha casa, eu falei para minha esposa, dê a notícia aos meus filhos. Então juntamos a turma e ela deu a notícia lá na sala. E eu estava no quarto, vendo televisão. E eu pedi que dissesse uma coisa aos meus filhos. Por gentileza, peço aos meus filhos para não ficar falando assim: ô pai, toma cuidado, o senhor vai morrer, pai. Assim, qualquer um que vier com essa fala, eu dou um murro na lata e boto para fora do quarto. Mas eu quero ficar sozinho um pouco. Vocês sabem que Elaine é a mais atrevida de todas. Você sabe que Elaine não obedeceu isso. Então ela foi lá no quarto
e falou assim: bom, pensando no seu infarto e pensando agora num AVC, me parece que Deus não quer te matar e me parece que Deus não quer que você morra. Falei: bom, se é para falar isso, eu recebo. 1 ano eu fiquei em silêncio. Mas isso não significa que a alma também não balançou. Porque no nosso dia a dia a gente enfrenta coisas que atingem o corpo. E quando atinge o corpo é fácil, irmão. Dura quando atinge a alma. E aqui o salmista, ele vai retratar um contexto de adversidade, aonde o corpo está sendo atingido e a alma está sendo atingida. Nesses 4 primeiros versículos, Davi fala de um ataque então que vai atingir ele e a nação de forma integral. Mas quando chega do verso 6 em diante, Davi começa a cantar um cântico de vitória. Então diga assim para a pessoa que está ao seu lado, em nome de Jesus: ainda que o poema da sua vida esteja passando por um momento de adversidades que tem produzido dores no corpo e na alma, se prepara, vai acontecer uma transição, vai acontecer uma passagem, e você vai começar a escrever na sua vida um poema de vitória. Assim diz o Senhor. Se você recebe essa palavra, ministra o teu Deus. Veja só o que o salmista vai dizer no verso 6. Ele diz assim: bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes dos nossos inimigos. Olha o cântico de vitória. Ele passa pela adversidade, ele passa pelo tempo da luta, ele passa pelo tempo da aflição, mas chega a hora do cântico da vitória. E aí ele vai dizer: bendito o Senhor, que não nos deu por presa nos dentes do inimigo. Ele está dizendo: bendito seja o nome do Senhor, que não permitiu que nós fôssemos destruídos. Bendito seja o nome do Senhor, que permitiu que nós fôssemos tocados, nós fôssemos atingidos, mas destruídos não. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e profetiza sobre a vida dela. Diga assim: toma posse em fé. Você poderá ser atingido, você poderá ser tocado, você poderá ser até ferido, mas você não será destruído, porque bendito seja o nome do Senhor. Entenda isso, meu irmão. Davi entendia de feridas, Davi entendia de dores. A nação de Israel entendia de dores, de lutas, de perdas, de opressão. Mas tinha uma coisa que Davi também entendia. Tinha uma coisa que a nação também entendia. Entendia do livramento do Senhor, do salvamento do Senhor. E aí, por ver o livramento do Senhor, por ter certeza da vitória que vem da parte do Senhor, o salmista chama a nação a cantar: bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa nos dentes do inimigo. Irmão, o inimigo pode se levantar, o inimigo vai avançar, ele vai vir querer te abocanhar, mas tome posse dessa palavra, saiba, olhe com autoridade para o inimigo, olhe com autoridade e diga assim: o Senhor não me deu por presa aos seus dentes. Repita assim com o pastor: Senhor Deus e Pai, me encha de autoridade agora, porque eu declaro para que o meu inimigo ouça,
Inimigo, ouça. Não adianta tentar me devorar, porque o Senhor, o meu Deus, o Deus vivo, não me deu por presa na sua boca. Eu sou do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode ministrar Ele. Essa imagem, quando Davi está dizendo: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa nos dentes dele, do inimigo, mostra um inimigo que está bem próximo. Mas você sabe por que o inimigo não pôde abocanhar de vez? Porque Deus interviu. Deus interviu. Irmão, com o coração cheio de amor e carinho, olha para essa pessoa que está ouvindo assim, diga assim: Deus vai intervir. Sabe? Quem tem essa visão de que Deus vai intervir, sempre vai cantar: bendito seja o Senhor. Mas quando você perde a visão da intervenção de Deus, você canta maldito qualquer coisa. Você canta maldita a vida, você canta maldita a hora que eu nasci, maldito isso, maldito aquilo, maldito isso que aconteceu, maldito isso que não aconteceu. Mas quem tem certeza da intervenção de Deus, sempre vai poder cantar: bendito seja o nome do Senhor. E em 2015, tome posse disso, você verá a intervenção de Deus na tua vida e na tua história. Creia nisso, em nome de Jesus. No verso 7, o salmista diz assim: salvou-se a nossa alma. Viu lá? O que está em jogo aqui? A alma. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nos vimos livres. Adversidade, luta, opressão, sofrimento. Mas o salmista está dizendo: o Senhor veio e salvou a nossa alma. Na hora da adversidade, irmãos, a alma se enche de tristeza, de angústia, de medo, insegurança, pavor, incerteza, sim ou não? E o salmista passa por tudo isso, a nação passa por tudo isso. Mas quando o livramento do Senhor chega imediatamente na alma, sabe para quê? Para restituir a tua esperança, restituir a tua alegria, restituir a tua vontade de viver, restituir uma alegria sobrenatural, restituir a sua vibração, restituir a sua imagem, uma imagem positiva de que Ele, o Senhor, está no controle e Ele está conduzindo todas as coisas. Por isso o salmista dá uma ênfase: o Senhor salvou a nossa alma. E diz: como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou o laço e nos fez livre. Quem é o teu Deus? Diga assim: o meu Deus é o Deus que salva, quebra as armadilhas do inimigo e me dá livramento. É isso que está o salmista falando aqui. Meu irmão, entre 2015 crendo que o Deus da tua salvação continua salvando, e Ele vai continuar te salvando, te livrando e quebrando as armadilhas do inimigo em 2015, porque essa é uma promessa dele para a tua vida, para a tua história. Viva em fé, viva por essa fé. Amados, no verso 8, diz assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Davi era um rei. Davi tinha um exército. Mas tem horas, irmãos, que nem o rei, nem o exército pode fazer muita coisa. Tem uma hora, irmãos, que a gente vive situação que, por mais estrutura que a gente tenha, por mais estrutura financeira, por mais estrutura emocional,
familiar, cultural, por mais estrutura que a gente tenha, tem horas que o problema é maior do que tudo isso, sim ou não? Sabe, tem horas que você olha para você e você diz assim, eu tinha tudo para não ter que passar por isso. Mas às vezes nós passamos por situações e dificuldades que estão muito além das nossas estruturas, por melhores e maiores que sejam essas estruturas. É nessa hora, irmão, que nós vamos descobrir que o nosso socorro vem do Senhor. Meu irmão, estrutura é bom, dinheiro é bom, família é bom, conforto é bom, saúde é bom, poder é bom, autoridade é bom, conhecimento, tudo isso é bom. Mas tem horas que nós enfrentamos situações. Você quer ver uma coisa? Estava eu lá num outro país, andando normalmente, e de repente, meu braço e minha perna depois agora vocês podem perguntar. Imagine a cara do Rodrigo e da Mariane. Me receberam com todo amor na casa deles. Na hora, depois a gente conversando, eles só pensaram numa coisa: meu Deus, nós trouxemos o pastor do Brasil para morrer aqui em Dubai, na casa da gente. Você imagina o que não passou na cabeça deles? Como é que nós vamos botar um defuntão desse tamanho dentro de um caixão, mandar de avião? Meu Deus do céu, quebrou! Vocês estão entendendo a agonia desse processo? Agora deixa eu te dizer uma coisa. Você sabe aonde eu estava? Eu estava no país que é talvez considerado o país de maior estrutura no mundo. Sabe o que eles puderam fazer por mim, irmãos? Quem sabe a resposta? Nada. Irmãos, 2 horas e meia depois, sem nenhum cuidado médico. Pode deixar para depois, meu lindo. Escorregar, irmão. Meu filho, você quer que eu pague 20 aqui agora? Meu lindo, muito obrigado. Deus te abençoe. Irmãos, você imagina a complexidade dessa situação. 2 horas e meia depois, a coisa foi retrocedendo. Muito obrigado. Outro para eu quebrar. Amém. Foi retrocedendo. Irmão, não me chame de louco. No dia seguinte, irmão, não faça isso em nome de Jesus. Basta um doido na igreja. No dia seguinte eu levantei, botei o calção, camiseta e tênis. E aí a minha esposa perguntou: o que você vai fazer? Você acha que eu vou fazer o quê? Vou correr. Porque eu quero saber que desgraça é essa que está acontecendo comigo. E fui correr, meu irmão, igual um louco. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diz assim: quando todas as estruturas falharem, o teu Deus entra com intervenção e ele não falha. Eu posso ouvir um glória a Deus da igreja? E aqui o salmista, um homem que tem toda a estrutura. Ele tem a estrutura do trono, ele tem a estrutura da autoridade, ele tem a estrutura do poder, ele tem toda a estrutura.
mas ele está falando com a autoridade de quem viveu situações na sua vida, onde as estruturas não adiantavam de absolutamente nada. E nessa hora, ele descobriu o socorro de quem? Do Senhor. E aí, o salmista vai dizer assim: o socorro vem do Senhor. O salmista sabe a fonte do socorro. E aí ele vai falar da legitimidade dessa fonte, porque ele diz: o nosso socorro está em nome do Senhor, que é o Criador do céu e da terra. O que o salmista está querendo dizer aqui? Ele está simplesmente dizendo: olha, se o Deus que eu sirvo é o Deus que pode criar o céu e a terra, Ele é o Deus que pode trazer para mim todo o socorro que eu preciso. Olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: meu amado, entre 2015, com essa fé inabalável, se o teu Deus é o Deus que criou o céu e a terra, Ele é o Deus que pode trazer para a tua vida todo o socorro que você precisa. A vitória é tua, em nome de Jesus. Você pode ministrar ao Senhor? E eu quero terminar pelo começo. Eu quero terminar pelo verso 1 e pelo verso 2, que diz assim: se não fosse o quê? O Senhor. Se não fosse o Senhor. Eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre o ministério da Igreja Batista do Esperança, Terra da Conquista, que haveremos de chegar 2015, o final de 2015, com muitas vitórias, muitas lutas, muitos desafios, muitas adversidades, mas com muitas vitórias. E aí nós vamos chegar aqui no final de 2015, celebrando as vitórias, dizendo: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. Você vai poder dizer: se não fosse o Senhor, eu não teria visto a ação de graça e misericórdia da minha família. Se não fosse o Senhor, eu não teria visto a porta do emprego sendo aberta. Se não fosse o Senhor, eu não teria visto provisão sobre a minha saúde, sobre a minha vida, sobre os meus negócios, sobre a minha história. Eu quero profetizar em fé que você vai passar 2015 celebrando as situações da sua vida, as mais adversas, na certeza da vitória, porque em toda e qualquer circunstância, você sempre poderá dizer: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, irmãos, nós não resistiríamos às lutas. Se não fosse o Senhor, nós não superaríamos os obstáculos. Se aqui estamos, é por causa dele. E é por isso que nós terminamos 2014 dizendo: a bênção foi nossa, mas a glória e a honra toda do Senhor. Está aí? Então libera. Veja essa imagem. Antes de começar 2015, é preciso rever, analisar e refletir sobre os acontecimentos desse ano. Retrospectiva 2014. Se não fosse o Senhor, transformando vidas, levando para Deus, cumpra o seu propósito.
Você pode ministrar ao Senhor em nome de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. E eu vou contar 1, 2, 3. E você vai dizer: se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, 3 vezes. Mas você vai falar isso, querido, com toda a empolgação, trazendo para a tua memória os livramentos e as vitórias de Deus na tua vida. Qual é a frase que nós vamos dizer? Se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor, se não... 3 vezes, irmão, mas nós vamos bradar isso aqui em nome de Jesus. No comando de 3. 1, 2, 3. Ministra o teu Deus em nome de Jesus.